Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo: Atendente de farmácia e drogaria. Farmácias pelo mundo. Hoje faremos uma viagem pelo mundo e observaremos como são algumas Índia, Rússia, China, Japão, Estados Unidos da América, Alemanha, Grécia, Arábia, Iraque, África do Sul. Formas de exposição de medicamentos. Parte 1. Existem várias formas de se expor os medicamentos na área de venda. Por isso, você deve escolher o método que melhor se adapta ao porte de sua farmácia e à rotatividade de mercadorias. Saiba mais. A farmácia deve possuir na área de exposição dos medicamentos, ou seja, na área de vendas, um cartaz localizado de forma bem visível, com letra legível, com a orientação abaixo. Medicamentos podem causar efeitos indesejados. Evite a automedicação. Informe-se com o farmacêutico. Existem diferentes formas de expor medicamentos. Conheça-as a seguir. Exposição por tipo de medicamentos. Exposição por ordem alfabética. Exposição por laboratório. Exposição por classe farmacêutica. Exposição por tipo de medicamentos. Quando se trata de exposição de medicamentos, eles são separados em medicamentos controlados, Portaria 344/98. Medicamentos éticos. Medicamentos genéricos. Medicamentos similares. Medicamentos de venda livre. Medicamentos controlados, Portaria 344/98. Os medicamentos controlados não são expostos na área de venda, por exigirem segurança e controle de venda. Por isso, eles são guardados em um armário ou em uma sala com chave, e somente deve ser pego no momento da venda. Todo balconista deve conhecer bem quais são os medicamentos controlados, para não colocá-los no local errado de exposição. Portanto, você deve estudar as listas dos medicamentos controlados. Visualize as listas a seguir. Lista A1. Corresponde aos medicamentos que contêm substâncias entorpecentes. São aquelas substâncias que podem causar dependência física ou psíquica. Lista A2. Corresponde aos medicamentos que contêm substâncias entorpecentes, mas que só podem ser utilizados em certas concentrações. Lista A3. Corresponde aos medicamentos que contêm substâncias psicotrópicas, que são aquelas que, por agirem no sistema nervoso central, causam alterações no comportamento, no humor e na cognição, sendo que podem levar à dependência. Lista B1. Corresponde aos medicamentos que contêm substâncias psicotrópicas. São aquelas que, por agirem no sistema nervoso central, causam alterações no comportamento, no humor e na cognição, podendo levar à dependência. Lista B2. Corresponde aos medicamentos que contêm substâncias psicotrópicas anorexígenas, ou seja, substâncias que induzem a anorexia, deixando a pessoa com aversão a alimentos ou falta de apetite. São mais conhecidos como remédios de emagrecer e psicotrópicos, porque levam à dependência.
Lista C1. Corresponde aos medicamentos que contêm substâncias sujeitas a controle especial, ou seja, algumas substâncias que requerem mais cuidados para serem utilizadas, pois seu uso inadequado pode trazer prejuízos à saúde. Lista C2. Corresponde aos medicamentos que contêm substâncias retinóicas, que derivam da vitamina A e possuem grande poder teratogênico, ou seja, podem provocar má formação fetal. Lista C3. Corresponde aos medicamentos que contêm substâncias imunossupressoras, aquelas que causam imunossupressão, ou seja, diminuem a resposta do sistema imunológico. Saiba mais. Sistema imunológico ou sistema imune. São todos os processos, órgãos e células responsáveis pela defesa do organismo frente aos agentes patogênicos, causadores de doenças. Lista C4. Corresponde aos medicamentos que contêm substâncias antirretrovirais. São aquelas que impedem que os vírus se multipliquem dentro das células do paciente. Lista C5. Corresponde aos medicamentos que contêm substâncias anabolizantes. São drogas que tratam e previnem doenças associadas à testosterona, ao hormônio do crescimento, GH, a anemias, etc. Lista D1. Corresponde aos medicamentos que contêm substâncias precursoras de entorpecentes ou psicotrópicos. São aquelas substâncias que, depois de metabolizadas, se tornam entorpecentes ou psicotrópicos, causando dependência física ou psíquica, ou causando alterações no comportamento, no humor e na cognição. Lista D2. Corresponde aos insumos químicos utilizados na fabricação e síntese de entorpecentes ou psicotrópicos, como solventes e similares. Lista E. Corresponde às plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, ou seja, plantas que, quando tratadas, produzem substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, mas que não podem ser utilizadas no Brasil, pois foram proibidas. Lista F. Corresponde às substâncias de uso proscrito, aquelas que já foram permitidas para utilização, mas que atualmente são proibidas. Lista F2. Corresponde às substâncias psicotrópicas de uso proscrito, substâncias psicotrópicas que ora foram utilizadas, mas agora são proibidas. Lista F3. Corresponde às substâncias precursoras de psicotrópicos de uso proscrito, o mesmo conceito anterior de não poderem mais ser utilizadas atualmente. Lista F4. Corresponde a outras substâncias que a Anvisa determinou seu uso como proibido. Medicamentos éticos. São aqueles medicamentos que só podem ser vendidos mediante receita médica, e estes, por lei, não podem ter seu marketing direcionado para a população em geral, mas somente para médicos e farmacêuticos. Medicamentos genéricos. São aqueles medicamentos que possuem as mesmas atividades e todos os parâmetros de qualidade idênticos aos de referência, comprovados por testes e aprovado pela Anvisa. Para isso, é exigido o teste de bioequivalência, o qual garante a intercambiabilidade dos genéricos. Assim, estes medicamentos podem ser usados no lugar dos de referência. A farmácia deve colocar à disposição dos clientes,
em lugar visível uma lista atualizada de todos os medicamentos genéricos que são vendidos no Brasil. Essa relação é divulgada pela Anvisa e você pode acessá-la no site www.anvisa.gov.br. Medicamentos similares. São aqueles medicamentos produzidos depois que acaba o prazo da patente do de referência, sendo que ele deve ter os mesmos. Princípio ativo. Concentração. Forma farmacêutica via de administração. Posologia. Indicação terapêutica do medicamento de referência registrado na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Podem variar no tamanho, forma do produto, prazo de validade, embalagem, recipiente e veículos, sendo agora identificado com o nome comercial ou marca do novo laboratório produtor. Medicamentos de venda livre. São aqueles medicamentos conhecidos como isentos de prescrição, ou over-the-counter, que traduzindo significa sobre o balcão, ou seja, podem ser vendidos sem receita médica. Atualmente, eles podem ser expostos atrás do balcão, não sendo permitido o acesso direto do cliente. Portanto, ele deve ser solicitado ao farmacêutico ou balconista, desta forma, recebendo a devida orientação. Exposição de medicamentos por ordem alfabética. A exposição de medicamentos ou de qualquer outro produto em ordem alfabética na farmácia é uma forma fácil e prática de exibição, além de facilitar a visualização dos produtos no estoque. Nesse tipo de exposição, você deve separar uma estante ou parte dela para cada letra alfabética. Assim, quando chegar algum produto ou alguma receita, é só você se direcionar à letra inicial do produto em questão que você quer guardar ou vender. Quando se trata de medicamentos cujos nomes começam com sais, como cloridrato de sertralina e fosfato de clindamicina, você deve guardá-los pelo segundo nome, sertralina e clindamicina. Saiba mais. Sais. Os sais são substâncias mais estáveis, por isso alguns medicamentos são constituídos na forma de sais para que sejam medicamentos estáveis. Somente no organismo eles se desestabilizam e são absorvidos para obter o efeito desejado. Os mais comuns são cloridratos originados do cloro, fosfatos originados do fósforo. Algumas farmácias preferem expor seus produtos em gavetas gigantes, sendo uma gaveta para cada letra, colocando na frente de cada gaveta a letra correspondente aos produtos que ela contém. Porém, essa forma não deixa os produtos às vistas do cliente. Exercícios parte 1.